Meu nome é Cláudio Silva e eu sou um terapeuta de família e de casais. E agora eu quero falar sobre casais, especificamente um problema que acontece entre casais. E o título que eu arranjei para ele é uma pergunta. É o que você fala para você mesmo de você mesmo e o que você fala para você mesmo do seu companheiro ou companheira. E veja que o que quer que seja que você fale para você, de você mesmo e do seu companheiro ou companheira, vai afetar ou vai impactar o relacionamento. E é interessante que quando a gente está passando por problemas no relacionamento, a gente tenta sempre encontrar explicações. Isso é uma coisa normal do ser humano. E aliás, eu gravei uma vez um vídeo que se chama Teoria da Mente, que eu falei exatamente sobre isso. Que nós, seres humanos, temos essa capacidade maravilhosa de tentar encontrar explicações para o mundo. E é por isso que a gente desenvolveu a ciência, porque a gente quer saber a verdade, a gente quer saber o que está por trás das coisas. Mas é interessante que, na falta de um conhecimento científico, e no caso de um casal, quando esse casal não consegue se comunicar de uma maneira bem clara um com o outro, de expressar de uma forma vulnerável aquilo que está dentro deles, então eles começam a fazer suposições negativas. O interessante é que essas suposições negativas, elas vão causar mais problema. Elas vão criar ou elas vão ajudar a manter um ciclo negativo entre o casal. E elas são até como uma profecia que se cumpre. Porque quando você pensa uma coisa do seu companheiro, de alguma forma você vai agir para que isso se torne uma realidade. E a mesma coisa com relação a você. Eu vou dar aqui alguns exemplos e eu vou fazer tudo possível para que a confidencialidade das pessoas que eu estou falando seja mantida. Primeiro exemplo, um casal em que a esposa diz para ela mesma que ela não é importante para o seu esposo. Agora, é interessante, como eu falei, são as consequências destes pensamentos negativos. Então, nesse caso, o fato dela pensar que ela não é importante para ele causou ou fez com que ela se sentisse sozinha, desconectada dele. E isso deu uma tristeza muito grande. E também raiva. E o que acontecia quando eles tinham um problema, então ela gritava, ficava nervosa assim, ela estourava rapidamente. E depois, quando ela via a própria raiva dela, ela dizia, uau, o que está acontecendo aqui? E daí, então, ela se fechava por completo, porque ela não gostava dela mesma com aquela raiva. E ela também fechava as portas para ele, porque ela não confiava nele. E aí, então, ele queria reassegurá-la de que ela é importante para ele. Ele queria tentar se aproximar dela, mas ela não deixava. E passava dias assim. Então, veja, acabava que se cumpria uma profecia. E quando ela se fechava, ela se desconectava dele, ele não podia reassegurá-la do amor dele para com ela, ele não podia confortá-la. E o que acontecia? Ela não se sentia importante para ele. Um outro exemplo, o rapaz tentou mudar a companheira dele. Ele reclamava de coisas que ela fazia que ele não gostava. E ele pedia a ela que ela mudasse o comportamento dela e ela não mudava, pelo menos do ponto de vista dele.
E qual foi a resposta, ou o que ele disse para ele mesmo dela? Então, o que ele disse para ele mesmo é que ela não quer mudar. Ela faz essas coisas de propósito porque ela não quer mudar. E aí, então, eu perguntei para ele, ela disse para você claramente que ela não quer mudar? Ele falou, não, ela não falou isso. Eu falei, ok. Então, ela não disse para você, mas na realidade essa é a explicação que você encontra para a situação. Ele falou, é. Aí eu virei para ela e perguntei assim, por acaso você não quer mudar? Você está fazendo as coisas que ele não gosta de propósito? Ela falou, não, na realidade eu quero mudar. E eu tenho tentado mudar, mas quando eu penso que eu estou conseguindo e que eu estou sendo a pessoa que ele quer, ele reclama de uma outra coisa. E daí eu nunca sinto, na realidade, que ele está feliz comigo e que eu estou conseguindo realmente ser essa pessoa que ele quer que eu seja. Aí eu falei assim, uau, que difícil, deve ser difícil para você isso, né? Porque você tem feito tanto esforço, mas parece que o seu esforço rende em nada. Ela falou, realmente eu tô bem desanimada. Ela começou a chorar. E aí eu falei assim, e você, imagino que você ama muito ele, né? Ela falou, sim. Mas você deve estar se sentindo assim inadequada, como que você realmente não é a mulher para ele e que ele não, você nunca vai fazer ele feliz. Deve ser difícil isso para você, né? Sentir que você não é a pessoa dos sonhos dele. Ela falou, muito difícil. Agora, por que acontecem essas suposições negativas? Geralmente essas suposições negativas, elas acontecem quando existe a falta de uma comunicação clara. Então, por exemplo, no primeiro caso que eu falei, eu pedi para o esposo, eu perguntei para ele assim, por acaso ela é importante para você? Ele falou, sim, ela é muito importante para mim. E eu pedi para ele, você pode falar com ela que ela é importante para você? Você pode virar para ela e falar isso? E ele virou para ela e falou, olha, você é muito importante para mim. Eu fico muito triste de saber que você pensa assim, porque eu não quero ver você triste. Você significa muito para mim. Então, veja, ela não podia dizer para ele o que ela sentia, esse pensamento de que ela não se sentia importante para ele. Ele não tendo essa informação, ele também não conseguia comunicar com ela. E como ela também estava fechada, como eu falei, como ela havia criado uma barreira, não havia como ele expressar isso para ela. Então, no final deste tema, o que eu gostaria de dizer para você é para você estar atento para esses pensamentos negativos. Tente entrar dentro de você mesmo, se lembra de algum problema que você tem com seu companheiro ou companheira e tente descobrir qual é a explicação negativa que você encontra de você e do seu companheiro ou companheira. E aí, então, procure expressar ou falar de uma forma clara e vulnerável, sem atacar o seu companheiro ou companheira. Fale dos seus sentimentos e pede que o seu companheiro ou companheira reassegure você, conforte você, ajude você a sentir-se melhor.